Qual é a relação entre a obediência a Deus e o cuidado com a saúde? No estudo de hoje, nós vamos continuar entendendo como o pecado afeta a nossa qualidade de vida e como nós podemos lidar com essa realidade. E agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Começamos ontem nossa nova temporada estudando a revista Máquina Humana. Quais são as orientações médicas e as orientações bíblicas para que cuidemos da nossa saúde física, mesmo diante de um mundo de pecado, de um mundo onde a degradação física acontece? Como a gente já ouviu em algum momento, todo dia a gente morre um pouquinho, ou seja, ninguém viverá para sempre. E você deve ter visto já reportagens, pessoas que têm procurado cada vez mais descobrirem como viver para sempre, como voltarem a ser jovens. Esse é um sonho, um desafio. Por quê? Porque não está na natureza humana a gente sofrer, a gente morrer. Mas enquanto estamos aqui na Terra, o Senhor tem propósitos para a nossa vida. E nós podemos e devemos cuidar do nosso corpo, para que assim a gente tenha melhor saúde espiritual e melhor saúde emocional. Como mencionamos ontem, corpo, mente, espírito são um só, né? Estão ligados. E eu quero te oferecer a nossa revista Esperança, Máquina Humana. Estou aqui, um pouquinho mais longe de você, mas para você dar uma olhadinha no telão, para você estar vendo o material aí sendo folhado e para você ser motivado também. Como é que você pede a revista? Simples, liga agora. Nossa equipe está pronta para te atender, tá bom? Ligue agora 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Quero voltar para cá porque estava aparecendo o telefone e foi embora aqui, Que eu quero mandar também o telefone do WhatsApp, ele já vai aparecer ali de novo, É o 982 44 44 49. 9, aqui, apareceu. Vou ficar pro ladinho, olha lá. 982 44 44 49. Viu? Anotou? Manda uma mensagem no WhatsApp. Quero receber a revista Esperança Máquina Humana. Quanto custa? Nada. À sua disposição. É gratuito o nosso material, porque ele já foi patrocinado pelos nossos anjos da esperança, aqueles que acreditam nessa mensagem. Peça a sua revista Esperança. Eu tenho a certeza, queridos, que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Você vai encontrar aqui, como eu mencionei, orientações médicas. E você vai encontrar orientações bíblicas da importância do cuidado com a saúde física. Todos nós queremos estar bem, vivermos bem, e nós podemos e devemos, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós vamos abrir Tua palavra mais uma vez, a gente vai refletir. Nos dê lucidez, nos dê entendimento, e que gradativamente esse assunto vá entrando na nossa mente. E a gente mude os nossos hábitos, a gente cuide da saúde. Se alguém tem os seus desafios, está me assistindo agora, não é fácil mudar os hábitos, eu oro para que o Espírito Santo atue de forma sobrenatural. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de mudar hábito, são em todas as áreas. Às vezes a gente pensa que é só na questão alimentar, por exemplo, né? Beber líquido, né? A gente tem que beber uma quantidade de líquido por dia. Mas não é, né? É quanto a gente dorme, é a nossa caminhada, nosso exercício físico. E eu sempre gosto de dizer, né? Quem quer, dá um jeito, né? Corre atrás, vai. E quem não quer, vai arrumando uma desculpa, né? Porque eu vou te dizer, desculpa a gente tem bastante, né? Essa não é uma frase de motivador, não é isso, né? Mas é uma realidade, né? Esses dias alguém falou assim para mim assim, se você quer fazer algo,
dedique 2 minutos para começar a fazer. Eu quero ler minha Bíblia, né? Mas eu não estou com vontade nesse momento de ler. Eu vou ficar 2 minutos aqui. Você vai começar a despertar nisso e você vai ficar mais. Então, é assim. Então, nós vamos conversar ao longo dessa temporada. Hoje a gente vai continuar o tema de ontem, porque a gente precisa explorar um pouquinho mais essa compreensão desse ambiente perfeito que nós vivíamos, que o homem vivia, que Deus criou, onde não havia degradação física, né? Não havia problemas físicos, não havia problemas emocionais, o ambiente era perfeito. Não havia problemas no relacionamento, mas esse ambiente foi alterado, foi mudado com a entrada do pecado, e esse pecado é a transgressão de algo que Deus orientou, né? E ele agora está associado à minha natureza. Então Deus falou, o homem quebrou, houve uma alteração. Mas mesmo nesse processo de alteração, o Espírito de Deus vai atuando em mim quando eu olho para Jesus Cristo e eu vou sendo restaurado. Porque o grande objetivo do plano de salvar é restaurar-nos à imagem de Deus. Esse é o grande objetivo que o Senhor tem, tá? Esse é o nosso estudo número 1. Então, saúde e necessidade é uma necessidade urgente, tá? Então você vai acompanhando, quando você receber a sua revista Esperança, você vai ver. Só quero resgatar, né, um tema que a gente trabalhou ontem, e está nessa forma de gráfico aqui, que foram as consequências que o pecado trouxe, que o erro trouxe, tá? Então a gente tem as dimensões física, emocional, espiritual, tá? Comportamental, ambiental, você vai ver, e as consequências que isso trouxe. Então, compara ali comigo. Lembrando que essas dimensões são holísticas, tudo está relacionado, não é separado. Físico trouxe suor, a dor, o suor do rosto, a busca agora. O espiritual e emocional, a vergonha, a fuga de Deus. Comportamental trouxe o medo, a culpa. Ambiental trouxe a maldição sobre a terra. Então, o homem, o ser humano como um todo o seu ambiente, tudo foi alterado fisicamente e emocionalmente. Como mencionei, na visão bíblica, isso aqui é integral, é uma coisa só, certo? Tudo está relacionado. A gente vai dividindo isso aqui até por uma questão didática, tá? E a gente vê esses efeitos ao longo do estudo da Bíblia. Eu quero pegar um salmo. Os salmos, eles são bem didáticos para nos ensinar. Eu quero ler o verso 3 junto com você, do Salmo 38. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, diz Davi. Se você ler esse salmo como um todo, você vai ver que Davi mostra aqui seu arrependimento como pecador, mas ele apresenta, primeiro, o pecado é um estado. Ele vai dizer lá no Salmo 51, eu fui gerado em pecado, mas também é uma escolha. E aqui ele traz efeitos sobre si por causa da sua escolha. Quero ler para você, o verso 4. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se, olha o verso 5, infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Arde-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Verso 7. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. E olha o verso 11. Os salmos, eles fazem a gente se identificar assim muito, né? Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. A palavra praga aqui, essa palavra originalmente poderia ser usada para doença, para lepra, e nesse momento eles se afastam, todos se afastam por causa daquela doença, até com medo do contágio. E isso, o efeito, por isso que o verso central para a gente entender isso, a declaração de Davi, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Como eu mencionei, é um estado, mas muitas coisas também vêm por escolhas.
hábitos também podem acelerar ou podem diminuir problemas físicos. Estamos imunes no mundo que a gente vive? Não. A doença é uma punição divina? Não. Se a gente estudar isso no contexto bíblico, a gente vê que eles tinham muitas vezes essa perspectiva. Se você está acontecendo uma tragédia é porque Deus deseja. Não, não é isso. O que eu quero que você pense aqui, que ele está dizendo, por minhas escolhas eu trouxe problemas físicos. E aí, com todo carinho, né, com todo respeito, mas quais são as nossas escolhas, quais são os nossos hábitos que podem, hoje a gente tem inúmeras pesquisas mostrando que determinado alimento, que determinado hábito de vida, de trabalho, de horas de trabalho, de não dormir, de não estar no meio, né, pegar o sol, como isso pode, e também tem o excesso, como isso pode afetar-nos fisicamente e fazer-nos sofrer fisicamente. Então essa é a reflexão que o salmista Davi quer nos trazer aqui. Ele diz claramente, pelos meus hábitos, pelas minhas escolhas, eu estou sofrendo fisicamente agora. A gente não sabe exatamente o que é. Sofria de tal forma que amigos e pessoas chegadas se afastaram dele. Então, quando a gente lê um texto desse, é para trazer reflexão. A gente muda porque a gente está com medo aqui? Não é essa a motivação. Eu não mudo porque estou com medo que isso aconteça. Alguns podem até mudar pelo medo, né? Mas não é esse o propósito de Deus. Deus quer que eu mude, porque aí eu vou estar melhor para ouvir a sua voz. E vou refletir o seu amor para todas as pessoas. Esse é o propósito. Hábitos, de alguma forma, vão falando e fazem parte da minha manifestação, daquilo que eu acredito. O fardo do pecado, com seu desassossego e desejos não satisfeitos, é o fundamento da doença. O fardo do pecado, o peso, com seu desassossego e desejos não satisfeitos, é o fundamento da doença. Por quê? O que foi feito? O sofrimento existe por causa das transgressões da lei de Deus. Por isso nós precisamos ouvir a sua voz. E o sofrimento, de uma forma geral, se aplica como um todo, entende? Nós nos afastamos de Deus. O homem se afastou de Deus. E a partir desse momento de afastamento, vieram os efeitos, como a gente viu, em todas as áreas. Vieram os efeitos. Agora, o Senhor nos dá força para sustentar, para suportar, para a gente seguir em frente. O Senhor alivia o sofrimento até no leito. Né? Posso estar falando para você que está sofrendo fisicamente e não há esperança para o seu quadro. O Senhor alivia a dor e o sofrimento. Ou talvez isso também tomou você e você tinha os melhores hábitos. Entende? Como eu não quero dizer aqui que os melhores hábitos vão eliminar o sofrimento e a doença. Não é isso. E também não quero dizer que a doença é fruto dos maus hábitos. Não é isso que eu estou dizendo. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas o Senhor me dá orientações. E o Senhor me alivia quando eu chego numa situação insustentável. Sabe por quê? Porque nós trazemos o pecado na nossa natureza. E como nós lemos ontem no Gênesis, nós somos feitos do pó e para o pó nós vamos voltar. Mas nós queremos na volta do Senhor Jesus. É importante que a gente pense desta forma. Agora, é bom lembrar que o fato do sono, da morte, o efeito do pecado, não tira de mim ou não deva me motivar a cuidar da minha vida, da minha saúde. Entende? Esse é o grande propósito. Foi muito rápido aqui, deixa eu só voltar aqui. Bênçãos decorrentes da obediência, a gente encontra em Deuteronômio capítulo 7, versos 11 a 15. Tá? Eu quero ler esses versos com vocês. Deus promete bênçãos
em todas as áreas. Se você lê o livro de Deuteronômio, Deuteronômio é a repetição daquilo que Deus já havia orientado lá no início para o povo de Deus. Eles estavam peregrinando, 40 anos haviam se passado. Deus tinha um propósito com aquele povo, que eles fossem uma influência positiva para as nações que iriam viver ao seu redor. Deus tinha propósito. Deus deu orientações para eles. Agora, 40 anos se passaram, eles estão prestes a entrar na terra prometida e Moisés vai repetir aquelas orientações que Deus havia dado para eles. E a repetição dessas orientações não eliminaria, isso que eu digo, que a gente precisa entender, não eliminaria dor e sofrimento, não, mas esses propósitos fazem com que a gente reduza esse processo e que isso é uma bênção para as outras pessoas que estão vendo. Quando eu adquiro os melhores hábitos conforme Deus orientou, eu estou sendo uma bênção para o outro. Não elimina o dormir, o sono da morte e um dia Jesus voltar. Não, não é isso. Mas eu estou manifestando o amor de Jesus. Por quê? Porque o amor de Jesus está sendo restaurado em mim e não há maior fala, não há maior influência do que o amor de Jesus na minha vida. E quanto melhor forem os meus hábitos, mais eu vou refletindo. Hábitos em todas as áreas, tá? Em todas as áreas. Eu vou ser uma influência positiva na vida dessas pessoas. Eu quero ler com você, vale a pena você analisar. A gente tem o livro de Deuteronômio, vale a pena analisar o capítulo 6, por exemplo, que a gente tem aqui, a gente tem o resumo de toda a crença deste povo que está lá no capítulo 6, o verso 4, a partir do verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você vai ensinar para os seus filhos, para que eles sejam um testemunho, para que sejam uma bênção. E no capítulo 7, a partir do verso 11, a gente tem várias orientações aqui, tá? Em todas as áreas. Mas ele diz assim, ó, guarda, pois, os meus mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje eu te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo esses juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará, ele te abençoará, te fará multiplicar, também abençoará os teus filhos, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. É bom a gente lembrar que quando a gente lê esse texto, aqui não é meritório. Eu sempre gosto de ressaltar isso. Ou seja, uma barganha, uma troca, faz isso que vai acontecer isso. Não é isso. Por isso que ele vai dizer que a motivação está lá. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Por quê? Porque Ele libertou você. A gente vai lembrar que o povo viveu sobre o jugo e o cativeiro egípcio. Eu te libertei. Se a gente vai para Êxodo, por exemplo, onde a gente tem os 10 mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus, diz o verso 1, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então não é mérito, mas é uma resposta àquele amor que foi demonstrado por mim. E o Senhor não me larga. O Senhor me ama e diz assim, vem cá, eu vou mostrar para você qual é o caminho. E é o que Ele está dizendo aqui no capítulo 7. Eu amo tanto você, que eu quero te dar. Eu quero que a minha imagem seja restaurada em você, o Senhor diz,
para um dia você habitar a eternidade. E como é que isso vai acontecer? Eu quero te dar orientações para que a minha imagem seja restaurada. E por isso que eu entreguei o meu filho para morrer por você. E o Senhor vai dando orientações. Olha, na área do seu cuidado emocional, faça isso. Na sua área, nos seus negócios, é isso. Eu vou te abençoar se você ouvir. Você ouvir, não porque você está cumprindo um papel, uma tarefa. Não é isso, é porque esse é o melhor caminho. Eu criei você, eu sei o que é melhor, eu sei como você tem que se cuidar, eu sei o tempo que você tem que descansar, eu sei quantas horas você precisa, eu sei quanto você precisa trabalhar ao longo da semana, mas eu sei que você precisa de um descanso, eu sei que você precisa desse tipo de alimento, disso. Dá para entender? Dá para entender como isso não é uma troca? Mas é a orientação de um pai que te ama, de um pai que me ama e que é o melhor para mim. Eu não estou conquistando Deus por isso. Eu não estou conquistando, o Senhor não está dizendo você vai me conquistar porque você vai obedecer. Não, você vai obedecer e eu vou te abençoar. Porque esse é o melhor caminho, eu sei o que é melhor. E todas as áreas da tua vida vão ser abençoadas. E toda a sua família vai ser abençoada. O verso 14 diz assim, ó, bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem e nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor promete a bênção. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. O Senhor está dizendo, o Senhor afastará de ti toda a enfermidade. O Senhor tem aquele olhar. Aí eu vou dizer para você, eu vou conversar com você que talvez esteja vivendo, pastor, então se isso não está acontecendo é porque Deus não está me abençoando. Não, meu querido, nós vivemos num mundo de pecado. Se você está passando por um momento difícil, o Senhor está olhando para você em qualquer área, e eu já mencionei isso, para transformar esse momento. Dá para entender? Então é o olhar para o Senhor. O olhar para o Senhor não nos exime de passarmos por dor e sofrimento, mas o olhar para o Senhor nos dá a certeza de que Ele está comigo. Deus deseja que entendamos a causa das nossas dores e a solução que Ele apresenta como o único meio de encontrar alívio. E é o olhar para o Senhor que me traz esse entendimento. O que você está passando? Quero te convidar a olhar para o Senhor. Todo o bem-estar físico, mental e moral depende da nossa obediência. E a obediência não é a conquista. A obediência não é a aceitação. Eu já mencionei isso aqui. De queremos conquistar um Deus que está irado conosco. O Deus que diz assim, por que você está fazendo isso? Não é. Essa é visão pagã, meu querido. Aplacar a ira de Deus é visão pagã. O sacrifício de Jesus na cruz foi a maior expressão do amor de Deus, não uma expressão para aplacar a ira de Deus, não. A minha obediência, aquilo que Ele fala em todas as áreas, espiritual, física, as orientações do Senhor, não são para que Ele olhe e diga assim, tá bom, você se comportou bem. Não, não é isso. Mas como mencionei, é a expressão de alguém que precisa ser amado, que não entende o que passa, que está sofrendo fisicamente e talvez esteja buscando o melhor. Fica claro isso para você? Esse é o grande propósito que o Senhor tem. Para viver o sonho de Deus, é preciso recalcular a rota junto dEle. Para estar junto dEle, é preciso buscá-lo de todo o coração. E talvez é isso que a gente tenha que pensar hoje. Para onde eu estou indo? E eu quero fazer aqui reflexões sobre o nosso tema dessa temporada.
Para onde eu estou indo com os meus hábitos de vida? Para onde? Deus faz parte da minha vida? Eu estou precisando abandonar alguma coisa? Podem ser coisas boas, eu posso começar com as coisas boas. Está trabalhando quantas horas por semana? Quantas horas? Quanto tempo você está dedicando a você e a sua família? Quanto tempo você tem dedicado a Deus? Quanto? Está precisando abandonar? Estou falando de coisa boa, tá? Porque às vezes a gente, como cristão, a gente tem a tendência de só olhar as coisas negativas. Isso eu não faço, mas é uma coisa boa. Mas que pode estar errado. E que está me afastando do Senhor, eu preciso recalcular a rota. E às vezes eu quero que todo mundo que está ao meu redor venha no mesmo ritmo que eu. Mas talvez eu estou falando para você que precisa abandonar alguns hábitos que estão destruindo o seu corpo. Algum vício que está destruindo o seu corpo. Eu quero te perguntar hoje, você está precisando recalcular a rota? Você está precisando pedir, Senhor, me dá forças para que eu abandone isso. Senhor, me dá forças para que eu pare todos os dias e ouça a Tua voz. Para que eu mude as minhas atividades. Você deseja isso? Você tem alguém que você ama, que você gostaria agora de interceder, porque ele precisa abandonar hábitos que estão destruindo? Eu quero te dizer, queridos, que olhar para o Senhor é ter percepção correta da situação que eu estou vivendo. E somente olhar nele me traz percepção correta. Quer estudar junto com a gente? Ligue agora. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança, Máquina Humana. Mande uma mensagem para o WhatsApp 12 9 82 44 44 49. Nós queremos que você esteja bem, que você viva bem. Esse é o nosso propósito. Eu quero orar nesse momento. Não é fácil recalcular a rota. Não é fácil. Não é fácil dizer, a partir de amanhã eu vou começar a estudar, a partir de amanhã eu vou começar a estudar a Bíblia, estudar esse tema. A partir de amanhã eu vou começar a fazer minhas caminhadas, a partir de amanhã eu vou começar a dormir, eu vou tirar isso aqui que não faz bem para a minha saúde. Não é fácil, mas é possível. Vamos orar. Pai, obrigado porque em Ti as coisas são possíveis pelo poder do Espírito. E eu oro nesse momento pelos nossos telespectadores, que eles tenham percepção de coisas que precisam ser mudadas, a rota que precisa ser recalculada. Eu clamo por isso, que a Tua bênção esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria muito grande estarmos juntos. Amanhã a gente continua estudando a revista Esperança, Máquina Humana. Peça sua. Até amanhã. Tchau.